O mercúrio hoje está na mão do tráfico. O mercúrio é como cocaína, é contrabandeado. Esse mercúrio entra na água, os peixes absorvem esse mercúrio, o homem pesca o peixe e assim o mercúrio entra no sistema sanguíneo daqueles que comem peixe. Mais de milhares de pessoas, não só as da vila, mas as pessoas que consumiam esse peixe, começaram a ter problemas terríveis neurológicos, de movimento, deficiências cerebrais, e principalmente as crianças, que já nasciam deficientes. O garimpeiro é um sobrevivente. É um sobrevivente, ele não tem outra oportunidade, ele não está ali, só sabe fazer isso, né? No fundo ele é um escravo dos donos de garimpo. O cara está lá no garimpo, ele é obrigado a comprar do dono do garimpo, fica devendo, né? E assim ele fica preso ali. Pega algumas gramas de ouro, aí ele vai para o prostíbulo da cidade vizinha, se sente o rei, gasta tudo e volta na miséria. Isso é um ciclo que se perpetua, né? Nessa história. Quem é a grande força por trás disso? Quem são os poderosos que estão aqui, na Faria Lima. Na Faria Lima? Nos bancos. Para onde vai o ouro? A estética não me interessa. Me interessa é a pessoa. Não é a câmera que faz um filme. Não é o fato de você estar com a câmera no bolso que o filme vai acontecer, né? O filme se faz na sua cabeça. Você não tem medo de morrer? Não, se tivesse medo de morrer, eu não estaria fazendo o que eu faço. Foi ameaçado? Fui, muitas vezes já. Naquela região, se você tem medo, então você não vai. Meu convidado chegou à Amazônia quando a floresta ainda não dava manchetes nem curtidas. Enquanto muita gente falava de progresso, ele escutava o crepitar das queimadas. É filho de austríacos que fugiram do nazismo, anarquistas por convicção. O pai era engenheiro de refrigeração e a mãe livreira, amiga de Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Meu convidado é navegador, aviador e em seu cinema enfrentou poderosos capatazes e garimpeiros. Ele juntou ficção e documento, fez da Amazônia um compromisso. E agora, aos 82 anos, admirem-se. Segue na mesma missão de filmar o que não querem que ninguém veja e escutar quem raramente é ouvido. Jorge Bodansky pode entrar. Eu ia à sua estreia, mas não vim por causa das gravações aqui. Foi boa? Foi ótimo. Eu vi que estava lotado, né? Estava lotado, mas foi um longo papo depois com o Drauzio Varela, né? Eu soube, o Luiz Ferré, que é um amigo em comum, contou que teve várias manifestações interessantes na plateia nessa conversa, né? Diz que teve uma senhora que era de uma fabricante de carros oriental. Da Coreia. Né? O que era? O que aconteceu? Eu não sei se era Hyundai ou não. Não, porque das perguntas é o seguinte: a gente deve boicotar as empresas que atuam dentro do garimpo. E essa foi uma pergunta da plateia? Da plateia. E uma das empresas que são os fabricantes das dragas, das escavadeiras, né? E que é uma empresa sul-coreana. Samsung, imagino. Eu não sei se é Hyundai ou Samsung. As duas têm esse tipo as duas. E dizendo que devia boicotar essa empresa, não comprar produtos dessa empresa, carros dessa empresa, porque essa empresa vende as escavadeiras, né? Uhum. E aí levantou ela e disse o seguinte: não, eu sou de uma dessas empresas, né? E a gente tem consciência do que está fazendo. E tanto é que a empresa vai limitar, não vai mais vender esses equipamentos nas áreas de garimpo. É uma questão também, se não vende lá, o cara compra em outro lugar. Né? Mas é interessante. Mas você acha que isso já é um primeiro impacto do filme? Não, o impacto do filme está muito mais, acho que, na área da saúde. Né? E são vários impactos, são vários níveis de discussão. É interessante que eu já exibi esse filme em diferentes lugares, em diferentes momentos, para diferentes plateias, e cada uma puxa para um lado, assim, e geralmente é uma surpresa. Quais são esses lados? Aspecto, assim, sempre diferente do filme que é abordado. Só para não ficar sem resposta, você concorda com o que a pessoa da plateia falou, que a fabricante deveria deixar de vender o equipamento
para o Brasil ou para essas áreas? Deixar de vender é ilusório, né? Porque se há demanda, tem quem venda, né? Mas eu acho que o fato dela ter consciência disso, de que o equipamento da empresa que ela trabalha contribui para essa situação, já é muito importante, né? Como resolver isso não depende da Hyundai se vende ou não, entende? É um problema bem mais complexo. E aí você estava falando que o Dr. Drauzio Varela estava junto com você, né, no palco. Ele foi convidado para a gente fazer uma conversa juntos. Por que o Drauzio? Porque o Drauzio, além de ser um grande conhecedor da Amazônia, né, ele mesmo disse que já foi mais de 150 vezes para a Amazônia, ele é um médico, ele é da área de saúde. E o tema do filme é a questão da saúde, né? O filme aborda, vamos dizer, os malefícios causados pelo mercúrio, né, nas águas dos rios, onde os garimpeiros trabalham. Esse mercúrio entra na água, os peixes absorvem esse mercúrio, o homem pesca o peixe e assim o mercúrio entra no sistema sanguíneo daqueles que comem peixe. Você acha que o brasileiro quer saber disso? Olha, depende de quem, né? Eu acho que quer sim, né? Tanto é que o filme só foi possível de ser realizado porque as comunidades locais, aqueles que vivem as consequências disso, é que chamaram a Fiocruz, né? Chamaram o médico, o Dr. Eric Jennings, que é o personagem do meu filme, para irem lá para fazer um levantamento do nível de contaminação, né? A pedido deles, né? Então depende de que brasileiros, né? Eu acho que os brasileiros aqui de São Paulo ou do Rio não estão lá muito interessados nisso. Não estão. Depende também de quem você está falando, entende? Né? Claro que é uma coisa muito partidária, né? Então Você acha que o teu filme naturalmente toca na questão ideológica e política? Total, né? É um filme político. Eu assisti. É um filme político. Né? Essa é a intenção. A intenção é mais ampla, né? Eu não faço política com o cinema, mas evidentemente os meus filmes acabam caindo na esfera política, né? Porque as questões todas passam pela política, né? Tanto é que no filme, num dos depoimentos finais, o Dr. Eric diz o seguinte: é um problema essencialmente político, né? Tudo que o filme mostra é a ponta de um iceberg de questões amazônicas e que passam pela política, né? O Dr. Eric é a grande figura que você retrata no filme, né? O personagem, inclusive, responsável pelo ter a ideia de fazer o filme. Ele foi o que, vamos dizer, detonou em mim o desejo de fazer esse filme. Essa era a minha questão. O que uma demanda por cadeira de rodas para crianças tem a ver com você ter feito esse filme? Tem tudo a ver, porque eu estava filmando a Transamazônica para um seriado, para a HBO, na época, chamado Transamazônica, uma estrada para o passado. E nós estávamos, a Transamazônica, ela corre junto ao rio Tapajós e corta ao meio a área dos Mundurucus. E quando a gente passou, tinha um encontro de caciques mundurucus que estavam discutindo a questão de uma hidrelétrica que estava sendo projetada, enfim. Eu achei interessante, a gente parou lá para filmar esse colóquio dos caciques e estava junto um médico. Eu não conhecia esse médico. E comecei a conversar com ele e achei curioso o que um médico estava fazendo ali. E ele que me contou, disse: olha, eu vim aqui porque houve uma demanda fora do comum de cadeira de rodas para a criança. E ele já desconfiava que podia ser uma consequência do mercúrio, mas ele queria ter a prova disso, né? Então ele foi lá pesquisar isso. E aí, conversa vem, conversa vai, ele disse: olha, os sintomas que a gente está vendo aqui são os mesmos que aconteceram na Baía de Minamata, no Japão, onde uma indústria nos anos 50, uma indústria química, derramou mercúrio na água dessa baía. Na época não se tinha conhecimento que o mercúrio provocava esses problemas todos, né? E aí os peixes absorveram mercúrio, era uma vila de pescadores, as pessoas começaram a ter... Isso década de 30, né? 1930. Porque os sintomas neurológicos que aparecem quando a pessoa tem mercúrio no sangue demoram muito tempo para aparecer, 10, 20, 30 anos, né? E aí começaram a aparecer coisas horríveis lá dos habitantes da Baía de Minamata e começaram a fazer testes, inclusive com bichos, com gatos, para ver se de fato... Eu vi as imagens no seu filme dos gatos, é aterrorizante.
para ver se era o mercúrio mesmo que estava provocando isso. E chegaram à conclusão que era o mercúrio, né? Mas só que o pessoal todo mundo já estava com níveis altíssimos de mercúrio, então essa coisa, mais de milhares de pessoas, não só as da vila, mas as pessoas que consumiam esse peixe, começaram a ter problemas terríveis neurológicos, de movimento, deficiências cerebrais, e principalmente as crianças, que já nasciam deficientes. E os japoneses, durante 30 anos, eles lutaram para o fechamento dessa fábrica, né, de plástico, né? De produtos químicos de plástico, não só plástico, né? E primeiro proibir o derrame do mercúrio, segundo fechar a fábrica, terceiro serem indenizados, né? E isso foi um movimento tão grande, tão importante no Japão, que esses sintomas passaram a ser chamados de doença de Minamata, por causa desse acidente de Minamata. E foi o primeiro acidente cuja causa era ecológica, né? Que se tem notícia, assim, né? Foi uma luta grande dos japoneses, e isso tudo veio também à tona por causa de um fotógrafo americano, um fotógrafo muito conhecido, não era tanto na época, chamado Eugen Smith, que era casado com uma japonesa, e eu acho que essa japonesa era da região de Minamata, assim, ele foi para lá e ele fez uma série de reportagens, inclusive uma que ficou famosíssima na revista Life, na época dos anos 50, com uma foto que é emblemática até hoje, que a gente chama de Pietà, é uma mãe segurando uma criança deficiente, né, com a cara assim, toda virada, né? E essa foto, infelizmente, a gente não pôs no filme, porque não conseguimos a autorização para isso. Mas não importa. E essas fotografias provocaram um grande impacto, né? E aí as pessoas queriam saber o que estava acontecendo em Minamata, né? Então, Minamata até hoje é o grande símbolo, vamos dizer, do mal causado pelo mercúrio. Quando eu vi essas imagens de Minamata, sem reflexão nenhuma, me veio à mente Hiroshima. Porque são japoneses, afinal de contas, são imagens antigas de pessoas sofrendo algo causado por um químico. Você faz alguma relação? Eu acho que sim, a semelhança das imagens é muito grande, né? Você não tem a destruição física, mas você tem a destruição das pessoas, né? É realmente uma história muito triste, né? Porque os danos causados pelo mercúrio são irreversíveis, né? Quem uma vez está envenenado por mercúrio é para a vida toda, né? Não tem volta, né? E essas pessoas estão lá, né? Até hoje, né? Existe um museu de Minamata. Nós mostramos essas pessoas no filme, conversamos com elas, e elas se surpreenderam muito, porque elas não tinham a menor ideia de que isso estava também acontecendo na Amazônia. E se solidarizaram muito com as populações ribeirinhas da Amazônia. E nós gravamos um pequeno teaser com eles, se solidarizando, né, com a pessoa da Amazônia. E esse teaser a gente narrou em Munduruku, e a gente mostrou para as comunidades mundurucus antes de fazer o filme, para que eles pudessem entender qual era o objetivo do nosso filme, por que a comparação com Minamata, né? Então eles viram esse filme, entenderam que é Minamata, sentiram a solidariedade dos japoneses em relação ao que estava acontecendo na Amazônia. Inclusive a gente mostra no final do filme projetando esse... É um momento para mim, talvez, né, acho que mais emocionante do filme. Onde eles então olham aquilo que todos sentiram que é o futuro deles se não se fizer alguma coisa, né? O que tem a ver uma fábrica de produtos químicos e plástico no Japão com a mineração no Brasil? Por que as consequências são parecidas? Você até me explica um pouco como é que esse mercúrio vai invadindo ali? Bom, a semelhança é o envenenamento por mercúrio, né? Lá era uma vila de pescadores, né? No Brasil, o mercúrio é utilizado desde sempre para separar o ouro das pedras, né? Ele torna o ouro mais pesado, então quando aquela peneira vai, o ouro se deposita uma vez que ele está envolvido no mercúrio.
E esse mercúrio depois tem que ser separado, tem que ser tirado do ouro, né? Isso é feito com maçarico. E esse mercúrio evapora, né? Uma parte dele evapora e outra parte vai na água que é usada para lavar, para separar o mercúrio do ouro, né? E essa água que eles usam para lavar, ela volta para o rio, né? E aí esse mercúrio que se deposita no fundo do rio, e é um mercúrio orgânico. O mercúrio orgânico ele é comum na natureza. Ele por si só ele não causa grandes danos. Mas uma vez embaixo, as bactérias no fundo do rio transformam ele em metilmercúrio. E esse metilmercúrio é que é venenoso. E esse que é absorvido pelos pequenos peixes no fundo do rio, os peixes maiores comem os pequenos e assim por diante chega ao ser humano, né? E ele é encontrado no cabelo da população indígena? Ele é encontrado no corpo todo, mas se utiliza o cabelo, que é a maneira mais fácil de você identificar a quantidade de mercúrio que a pessoa tem. Jorge, se esse tema é tão grave, tão importante, por que só você está denunciando isso? Olha, eu fiz o filme, mas essa questão já existe há muito tempo, né? Não é novidade, né? Acontece que como as consequências disso levam 10, 20 anos para acontecer, então o que a gente está vendo hoje é uma consequência do garimpo de 10, 20 anos atrás. E que era um garimpo em menor escala. À medida que eles começaram a ter mais investimento e utilizar um maquinário mais pesado, a quantidade de terra que está sendo lavada é muito grande. E a quantidade de mercúrio que está indo para os rios é também muito grande. Então, um problema que era um problema menor, porque os garimpeiros não sentiam isso, eles morrem cedo por outras causas, e talvez por isso mesmo, mas não percebiam que era o mercúrio. Sempre diziam, não, eu estou aqui, eu sei que o mercúrio é perigoso, mas eu estou bom, tenho saúde, estou há 10 anos no garimpo, que o cara estava completamente envenenado já, né? Então não são só os indígenas, os garimpeiros também estão Não, começa sofrendo. com os garimpeiros, né? Os garimpeiros são os primeiros a sofrerem isso, porque eles, além da água, eles absorvem o vapor do mercúrio quando eles separam o mercúrio, né? Então, esse vapor de mercúrio, eles respiram isso diretamente, né? Aí vão morrer de câncer, eles acham que não é o mercúrio que provocou isso, né? Não é que sejam contra, porque eles não tinham conhecimento disso, né? Essa informação simplesmente não... poucas pessoas tinham acesso a essa informação. Mas agora que tem, por que continua? Aí é que está. É um problema político, né? Porque por que continuam a procurar ouro? Porque há uma demanda de ouro, né? E o mercúrio hoje está na mão do tráfico, das máfias, né? O mercúrio é como cocaína, ele é contrabandeado, né? Não é legal no Brasil vender mercúrio? Não, o mercúrio não é legal. Oficialmente ele é proibido, né? Pela Convenção de Minamata, esse problema de Minamata foi tão grave que a ONU acabou fazendo uma convenção chamada Convenção de Minamata, onde os países signatários dessa comissão, mais de 100 países, inclusive o Brasil, se comprometeram a não mais comercializar o mercúrio a partir de 2030. Só que, como o próprio filme diz, o delegado da Polícia Federal, que nos dá um depoimento no filme, ele diz que a gente não consegue acabar com o contrabando das drogas. Mercúrio é a mesma coisa, né? O mercúrio é tratado como uma droga pelos traficantes, né? É caro. E uma droga extremamente lucrativa, muito mais lucrativa do que as drogas de consumo, né? Então, é um problema extremamente complexo, porque a demanda de ouro aumentou muito em função... Ouro é uma commodity, né? E com a crise financeira, a partir de 2008 e agora com essa instabilidade provocada pelos americanos, está muito mais valorizado, né? É um lastro bancário, né? Então, há uma demanda e o preço do ouro lá em cima, né? Então... é extremamente lucrativo isso. E o governo brasileiro ele não tem presença nessas áreas, que é uma área gigantesca, né? Na maioria das vezes áreas de preservação, dentro de áreas indígenas. E a gente sentiu isso quando começou o governo Lula, né? Que os Yanomamis pediram que
que o exército fosse lá para impedir o garimpo, praticamente tomou conta da área Yanomami, né? A dificuldade que foi para a logística, né? Para marcar presença lá, né? E é tão complicado, porque você, digamos, você pega um lugar, você prende as pessoas, ou expulsa elas, ou queima as balsas. 3 meses depois elas estão no rio do lado, entende? Você não tem como controlar isso, né? Porque as pessoas, você não pode também culpar o que está na ponta, o que a gente chama de o garimpeiro, né? O garimpeiro é um sobrevivente. É um sobrevivente, ele não tem outra oportunidade, ele não está ali, só sabe fazer isso, né? No fundo ele é um escravo dos donos de garimpo, porque aquela coisa antiga, né, que vem desde da época da borracha, o cara está lá no garimpo, ele é obrigado a comprar do dono do garimpo, fica devendo, né? E assim ele fica preso ali, né? É aquela música do Luiz Gonzaga, né? E assim vai devendo, é dever sem parar, né? E é muito ilusório, né? Porque é muito dinheiro que circula dentro de um garimpo, né? Uma cozinheira de garimpo ganha mais de 12 mil por mês, né? E o garimpeiro pega umas gramas de ouro, aí ele vai para o prostíbulo na cidade vizinha, se sente o rei, gasta tudo e volta na miséria. Esse é um ciclo que se perpetua, né, nessa história. Você está falando, está fazendo propaganda porque 12 mil reais é um belo salário. Mas ela perde tudo lá, porque o transporte é caro, a vida é cara. Então, quando economiza um pouquinho para poder depois voltar para casa, é tanta despesa que ela chega com quase nada. Depois aí tem que voltar para o garimpo para ganhar mais dinheiro, né? E corre risco dela ser achacada ou ter... tem de tudo, né? Aquilo é uma terra sem lei, né? Então, não imagino que não acontece ali, né? E aí eu cito o fim do seu filme, que usa a música do Caetano, e pergunto, o império da lei há de chegar no coração do Pará algum dia? Pois é, o Caetano fez isso ainda nos anos 80, essa música, não sei exatamente quando, mas parece que ela foi feita para o filme, né? Não, eu acho que ela é mais recente, acho que ela é do disco C, se eu não me engano, anos 2000 já. Mas parece que ela nasceu para o filme, né? Exatamente. A gente, quando soube dessa música, falei, puxa, tem que colocar essa música no filme de qualquer maneira, e Caetano foi muito gentil, cedeu, mas não adianta só a sessão dele, né? Ele tem que fala ser de pela ouro, gravadora, né? Pela gravadora, mas a gente conseguiu colocar a música no filme, né? Não podia acabar o filme sem essa música. Mas aí eu pergunto, depois do filme, você acredita que o Império da Lei vai chegar ao Pará? Olha, são duas coisas que acontecem, né? E eu falo Pará genericamente para falar da Amazônia toda. Né? As pessoas sempre me perguntam, está há 50 anos na Amazônia, o que mudou? Se é que mudou alguma coisa. Eu falei, olha, tem uma coisa que não mudou, que só piorou. Tudo que a gente vê nos meus primeiros filmes, particularmente no Iracema, por exemplo, tudo que o filme mostra, trabalho escravo, prostituição de menores, ocupação irregular da terra, incêndios, madeireiros, contrabando, tudo isso continua talvez de uma forma mais exacerbada. Mas tem uma coisa que mudou, que está mudando, que é a organização da sociedade civil. Hoje, em qualquer lugar que você vai na Amazônia, você chega lá, a comunidade está organizada, tem representação, sabe o que quer, né? O problema é que eles não são ouvidos, né? Então, mas eles são organizados, ainda não tem uma integração grande, mas isso está acontecendo de uma forma muito rápida, porque todos eles têm celular, usam as redes, né? Então estão se articulando. A gente vai ver isso agora na COP, né? Você vai? Eu não vou exatamente na semana da COP, mas eu vou um pouquinho antes, né? Inclusive para mostrar o filme. O filme vai ser exibido lá, várias organizações pediram um filme, a gente naturalmente cedeu, né? Mas eu mesmo vou exibir o filme dentro de um programa da Fiocruz, agora em final de outubro. Tem uma cena no filme que é marcante também, e é curioso porque um dos momentos mais marcantes do filme de um fotógrafo é quando não tem imagem. Quando a câmera é desligada e a gente vê que tem uma confusão e me parece que há uma ameaça de morte ali. Tem indígenas apoiando garimpeiros e atacando fotógrafos e cineastas que querem denunciar aquilo que está fazendo mal a eles. É mais grave ainda, porque grande parte, não só
da população indígena, mas ribeirinha em geral, até quilombola, são cooptados pelos garimpeiros. Né? A pessoa está lá isolada, com dificuldade, aí chega lá, é um dinheiro fácil, dá um celular, dá uma Hilux, enfim, e aí principalmente os jovens naturalmente se encantam com isso e acabam protegendo os garimpeiros. Hilux é aquela picape, né? Ou então cesta básica, ou então gasolina para os motores de popa, né? Todas as facilidades, porque para o garimpeiro é muito fácil e para os indígenas e ribeirinhos é um produto muito caro, muito difícil, né? Então, eles são cooptados e acabam defendendo, inclusive, os garimpeiros quando não são garimpeiros também, né? E se tornam quase escravos do garimpo, dependem desses garimpeiros. Então, hoje, as comunidades, falando mais da comunidade que eu retratei, dos indígenas mundurucus, eu diria que 1/3, talvez até mais, são garimpeiros ou a favor do garimpo ou protegem os garimpeiros. Então, uma divisão interna muito grande, muito difícil, né, que é um problemão também, né? Então, as lideranças indígenas que são contra o garimpo têm muita dificuldade de atuar. Primeiro porque eles não têm o que oferecer, não tem dinheiro, não tem nada, né? A única coisa que eles podem oferecer é informação. Dizer, olha, você vai ficar doente, você vai morrer, vai ser isso, aquilo. Mas é uma doença tão difícil de explicar, né? Porque ela não é visível, né? Ela demora para acontecer. Como é que você vai convencer o cara? Você vai ficar doente daqui a 10, 20 anos? Eles não interessa, eu quero comer hoje, né? Eu quero meu celular agora aqui, né? E aí, voltando à cena do filme, ela é muito impactante por uma razão. Isso aconteceu porque foram feitos os exames, os indígenas, lideranças indígenas, convidaram a Fiocruz e o Dr. Henning para fazer um levantamento, né, do nível de mercúrio. Isso foi feito, mas eles queriam muito saber o resultado desse levantamento, né? E aí, quando o Dr. Eric preparou para levar esse resultado de volta para as comunidades, o avião teve que abastecer em Jacareacanga. Jacareacanga é uma cidade na beira da Transamazônica que é totalmente garimpeira. O prefeito é indígena, mas é garimpeiro, né? E quando correu o boato de que esse era o avião do Dr. Eric, já conheciam esse avião, já sabiam que ele ia lá levar os resultados dos exames, eles foram atacados, violentamente atacados, inicialmente com pedras e paus e depois com ameaça de morte física mesmo. Eu não fui, foi durante a pandemia, eu não estava lá, mas foi o cameraman, o Macá, que era o fotógrafo do nosso filme, e a produtora, Juliana, que eu chamava. E estavam eles dois no avião e o Dr. Eric. Todos ameaçados? E ameaçaram, todos ameaçados, né? E acontece o seguinte, eles queriam pegar o equipamento, mas o câmera foi muito esperto, jogou o equipamento para dentro do avião, mas ele teve a presença de deixar o celular com o som ligado. Então ele gravou a sonora das ameaças, né? A gente não tinha imagem, mas tinha sonora. Então, que é poderosíssima, né? Eu diria que aquele preto é uma imagem poderosíssima no filme, né? E o Dr. Eric conseguiu decolar mesmo, correndo risco, né? Ele foi embora naquela hora. Ele foi embora, passaria por cima de quem estivesse na frente dele, porque era questão de vida ou morte, eles iam matar o pessoal. Os indígenas que são a favor do garimpo. Sim, os indígenas cooptados. Aparecem as armas deles, né? Eles ameaçando. E tem um estouro no meio. E eles falam, inclusive. O que é aquela explosão que tem no meio? Aquela explosão são as bombas que eles jogam, né? Que os policiais jogam e eles... A polícia chegou naquele momento ali? Não sei se chegou exatamente naquele momento, mas em seguida você tem uma imagem que não é nossa, que é a imagem que a gente conseguiu da mídia ninja, da mídia índia e mídia ninja, que eles registraram um embate entre a Polícia Federal e os garimpeiros, né? Porque eles não atacaram só o avião do Dr. Eric, eles começaram a queimar os helicópteros, entende? Enfim, tudo que tinha ali que eles achavam que não era a favor do garimpo, não interessava a eles, eles queriam pôr fogo, né? E a Polícia Federal foi chamada e tentou até certo ponto detê-los, né? Isso foi uma guerra, né? A gente vê as imagens. No seu filme você retrata indígenas que são, vamos dizer, ativistas, que estão conscientes e tentando se defender, e tem esses que são os que estão pró-garimpo. Quem é a maioria aí? O que é representativo aí? Isso varia de lugar para lugar, né? Mas, como eu disse, eu diria que
um bom um terço, talvez até mais, já estão cooptados pelo garimpo, né? Isso torna a questão muito difícil, né? Porque você, além de mostrar o que está acontecendo, é quase impossível de convencer aqueles que já foram cooptados a voltar atrás, né? É a mesma coisa você dizer para um garimpeiro, olha, você está fazendo mal aqui, vai fazer outra coisa na vida. Não tem. Não é assim que funciona, né? Se o garimpeiro é um sobrevivente, o indígena e o ribeirinho são vítimas, quem é a grande o garimpeiro força? também é vítima, né? Ele também é vítima. É. Quem é a grande força por trás disso? Quem são os poderosos que estão... aqui, na onde? Faria Lima. Na Faria Lima? Nos bancos, né? Porque a gente acabou de ver o filme até pergunta, para onde vai o ouro? Né? É só seguir o caminho do ouro. Me explica um pouco melhor, porque recentemente a gente viu a polícia mostrando que a Faria Lima está ligada ao PCC, ao tráfico de drogas. Mas são essas mesmas organizações de traficantes são os que atuam lá. São as mesmas. Você não tem medo de morrer? Se tivesse medo de morrer, eu não estaria fazendo o que eu faço. Foi ameaçado? Fui, muitas vezes já fui ameaçado. Mas acontece, se você está lá naquela região, se você tem medo, então você não vai, né? Mas que tipo de ameaça você sofreu? Não, na época da ditadura, né, a ameaça era realmente você ser denunciado e ser preso pelo Exército. E uma vez preso pelo Exército, podia acontecer de tudo, né? E mais recentemente, não é recentemente não, sempre houve essa animosidade das pessoas, vamos dizer, interessadas em explorar tanto o subsolo quanto as pessoas que estão lá, em não querer mostrar o que está acontecendo, né? Isso é desde sempre, né? Então, em lugares são mais violentos, outros menos, mas você nunca é bem visto quando você chega lá com uma câmera, né? Ou como jornalista. Que consequência você gostaria que teu filme tivesse? É o que está tendo, que a sociedade discuta o que está acontecendo. O filme, a função de um filme é mostrar, né? O filme não traz soluções e não é o filme que vai fazer com que as coisas mudem. Mas eu acho que o filme colabora de uma forma muito forte com o conhecimento do que está acontecendo lá, tanto para as pessoas de fora quanto para as pessoas de dentro. Ele é um filme, como você falou, um filme ativista que está sendo usado pelas lideranças locais como um instrumento ativista, um instrumento de convencimento, né, e de discussão. Só elabora um pouco mais para eu entender. Quando você diz que o dinheiro, os mandantes estão na Faria Lima... Quer dizer, não só na Faria Lima. É isso que eu quero entender. Simbolicamente estão na Faria Lima, né? Explica um pouquinho melhor. Porque é o seguinte, para onde vai o ouro? Bom, no final vai para a Suíça, não vai para os bancos. Para os bancos. Não, vai para a Suíça e lá é distribuído para os bancos, né? Então é isso. E como é que o tráfico, como é que isso circula, entende? Primeiro tem que circular o mercúrio, né? Tem que entrar o mercúrio para o Brasil. Tem que entrar o mercúrio e sair o ouro, né? Isso está na mão dos traficantes. A Amazônia inteira hoje está ocupada pelo tráfico. A presença do governo, que só é feita pelo Exército, não tem outra instituição brasileira que tenha condições de ter presença nesses lugares, não tem... teria que ser um exército gigantesco para poder ocupar a Amazônia, entende? Se eu entendi bem, a gente está importando o mercúrio que vai nos matando aos poucos e destruindo a Amazônia e está exportando o nosso ouro, que é a nossa riqueza. É. Quem é que está ficando com esse dinheiro? Essa pergunta é quase que óbvia, né? Para onde vai o ouro? Quem compra esse ouro? Tudo bem, uma parte, talvez não muito grande, vai para joias também, né? O mercado de joias que também utiliza o ouro ilegal, né, para produzir as joias. Mas eu acho que uma outra parte vai para a indústria também, né? O celular também tem pecinhas de ouro, mas eu acho que o ouro que vai para a indústria, essa parte é mais controlada, porque as grandes empresas que trabalham com esses produtos, elas passam têm a necessidade de legalizar o ouro que eles compram. Mas esse ouro é lavado, né? Quando ele chega no banco, o banco se exime de qualquer culpa. Diz, eu comprei dessa instituição e não sei o quê, está aqui o selo, é isso e aquilo. A gente sabe que é tudo
vamos dizer, é tudo forjado, né? Eu já ouvi, andando por Goiânia, Brasília, já ouvi gente dizer assim, eu estou comprando um garimpo em tal lugar, eu estou abrindo uma mina em tal lugar. Isso é comum. Sim, isso é comum. Políticos brasileiros são donos de garimpo. Claro, né? Porque o garimpo, ele além de trazer um lucro enorme, também traz votos, porque ele dá emprego, né, para essas pessoas que votam depois dos donos de garimpo, ou quem eles indicam, né? E como é que você explica, depois que você fez o seu filme, para esse ignorante que não é capaz de entender o mal que o garimpo faz, por que ele não deveria existir ou não deveria ser dessa forma? É uma questão de conhecimento. É muito difícil fazer com que eles entendam o que está acontecendo com eles. Mesmo quando eles entendem, eles também dizem, não, mas isso é uma coisa que é tão lá adiante, entende? Eu estou me sentindo bem aqui, estou trabalhando, estou ganhando dinheiro, ou estou devendo dinheiro, sei lá o quê, fico por aqui. Né? Quando eu falei ignorante, eu não me referia às vítimas, eu me referia a quem politicamente apoia isso. Mas isso é intencional, isso aí os políticos, eles sabem exatamente o que eles estão fazendo, né? Dizer que um político está investindo num garimpo por inocência, estou fazendo um bem aqui, isso é ingenuidade total, né? Como fotógrafo, eu entendo que a câmera e a qualidade da câmera era fundamental para você. Você tinha sua Super 8, depois passou a filmar com 16mm. Eu não gosto de usar a câmera equipamento grande, já não gostava desde o início. Se tem uma menor, mais leve, eu sempre optava pela menor e mais leve. Se eu te oferecer hoje uma Alexa, que é uma das melhores câmeras de cinema, e um celular... O celular, não tem a menor dúvida. Você vai fazer o seu filme com o celular? Com o celular. Mas aí não tem a qualidade que você gostaria? Aí é que tá, claro que tem. Eu desafio as pessoas que os meus últimos filmes têm cenas feitas com câmeras assim chamadas profissionais e celular. Aí quando você projeta num cinemão assim, eu duvido que alguém diga, não, isso aqui é celular, isso aqui é feito com Alexa. Você está dizendo que o celular pode ser melhor que uma câmera de cinema? Não digo que seja melhor, mas tão bom quanto. Aí que tá, tem que saber usar. Profundidade de campo. Não, eu estou falando isso para fazer um documentário. Controle de diafragma. Um filme de ficção, né, que é mais complexo. Evidentemente, uma câmera profissional vai te dar mais recursos. Né? Mas para uma reportagem, para um filme documentário, você trabalhar em campo, o celular é muito mais ágil. O celular faz 4K, os celulares mais novos fazem 8K. Mas não é essa a questão de fazer 4K, 8K. As lentes são muito boas, né? As lentes nativas do celular são boas. Sim, muito boas. E tem que também saber usar, né? Saber... hoje até com pouca luz o celular tem uma qualidade incrível, entende? Eu não sinto, não diria que é uma qualidade menor, não, de jeito nenhum. É tão igual, às vezes até melhor. Porque ele tem uma coisa importante também, é mais fácil você acompanhar o foco com o celular, porque eles têm um sistema de foco automático muito bom. Então, enquanto que as câmeras você tem que compensar o foco, né? Então, eu gosto de trabalhar com plano de sequência, eu movimento muito a câmera. E aí eu não conseguiria fazer isso com uma Alexa, entende? Teria que ter um assistente correndo junto para fazer o foco. Disso que eu queria perguntar também, qual é o seu método de trabalho? Você se aproxima das pessoas já gravando? Você tem conversas prévias? Como é que você consegue extrair o melhor que você pode para o documentário? Também é caso a caso, não é uma fórmula, né? Mas, vamos dizer, na maioria das vezes, quando era ainda com equipamento câmera de cinema, 16, eu usava uma câmera muito pequena, muito leve, eu já chegava com a câmera no ombro, para a pessoa já me ver assim, entende? Conversando, e na hora que eu ligava a câmera, não criava uma estranheza, entende? É como se fosse uma continuação da conversa, né? E o celular tem uma vantagem enorme nesse sentido, que é um aspecto também importante, porque eu uso celular, porque quando você vai filmar, por exemplo, numa comunidade ribeirinha, quilombola, indígena, quando você chega com uma câmera, é uma relação muito desigual. Você tem um equipamento poderoso ali, ele está filmando a pessoa, ele diz, a minha imagem você vai carregar, vai ganhar dinheiro com ela, vai fazer não sei o quê, entende? Nunca mais vou ver isso que você faz. Agora você está com o celular, ele também tem o celular. Então ele é capaz de fazer a mesma coisa que você faz. Então ele se sente igual, ele não se sente explorado, né?
Você costuma dizer que a câmera é sua memória, a câmera é seu bloco de notas, e você já fala isso há muito tempo. Mas, de repente, todo mundo passou a ter uma câmera na mão o tempo todo. Qual é a diferença do que você filma, do que um cineasta, documentarista filma, para o que qualquer um filma e posta na internet todos os dias? Porque é o seguinte, em primeiro lugar, não é a câmera que faz um filme, né? Não é o fato de você estar com a câmera no bolso que o filme vai acontecer, né? O filme se faz na sua cabeça, né? A câmera traduz aquilo que você quer dizer, né? E cada um diz aquilo que tem vontade de se exprimir, né? Então, as pessoas se exprimem mostrando selfies ou fazendo pequenos vídeos, entende? São formas de se expressar, né? Todas elas válidas, no meu entender. Agora, para fazer um filme, para fazer um documentário, é bem mais complicado, né? Não digo complicado tecnologicamente, mas é complicado você ter as condições, né? Ou entender, né? Ou ter um controle daquilo que você quer contar, porque, na realidade, você está contando histórias. Somos todos contadores de histórias, né? Agora, como contar essa história, né? Você já fazia selfie há muito tempo, né? Já. Tem umas selfies suas em Brasília, na construção de Brasília. Tem. Eu sempre fiz autorretratos meus, né? Sim, mania, né? Desde sempre. Essa era a minha pergunta. Qual é o sentido do autorretrato na sua arte, no seu cinema? Não, eu me divertia com a câmera. Uma forma de usar a câmera, de curtir a câmera. Não era para registrar os seus sentimentos naquele momento? Não, absolutamente. Não tem nada a ver com sentimento. Nem com vaidade? Não mostrava para ninguém. Naquela época você não exibia as fotos. Era mais engraçado. Mas tem vídeo também, não é só foto, né? Tem vídeo. Seus? Meu, sim. Eu sempre fiz selfies com todos os Como é que você fazia selfie com o Super 8? No espelho, né? Não, então com a mão, assim. Né? Já fazia assim? Tem uma sequência que está no filme Utopia e Distopia e que eu uso em outros filmes, quando me refiro ao meu trabalho de Super 8, que eu estou num Volkswagen com a mão da janela do lado de fora e eu olhando para a câmera e o carro andando. É uma selfie, né? Em vídeo. Você é o inventor da selfie? Não, a selfie foi inventada junto com a fotografia, já praticamente, né? Não, mas naquela época não se chamava isso de selfie, né? Era uma forma de registrar. Eu gostava de registrar o que eu estava fazendo, entende? E o que você sente com esse superpovoamento da nossa mente com imagens que não interessam para nada? A influenciadora que está comprando uma casa nova e etc, as bobagens que aparecem. Isso em poucos anos vai sumir completamente. Você acha que vai acabar? Vai até virar uma coisa rara, alguém que conservou um vídeo desse. Sim, essas imagens vão desaparecer. Totalmente. Mas e esse hábito de se expor e se expor e se expor? É da natureza humana, da vaidade humana, né? Mas isso não tira o valor da imagem que é feita com algum conteúdo, algum propósito? Eu acho que não. O fato de milhares de pessoas estarem fotografando não quer dizer que vão fazer necessariamente uma boa foto. Continuam tendo fotógrafos que se destacam pela qualidade do seu trabalho, a mesma coisa que continuam cineastas que se destacam e não veem no TikTok uma concorrência, entende? São duas coisas diferentes. E você é um documentarista do conteúdo, preocupado com a estética? Não, eu não tenho uma fórmula, né, para mim. Eu estou preocupado em retratar aquilo que eu gostaria de falar, né? Eu não tenho, apesar de ter uma formação do lado estético, eu estudei numa escola de design em URM, né? Estudei arquitetura na Universidade de Brasília, mas a estética não me interessa. Me interessa é a pessoa. Forma não é conteúdo? Para mim, né? Como eu te falei, eu não gosto de criar, esse é o jeito de filmar. Não é. Cada um tem o seu, eu tenho o meu, e eu não quero dizer que esse é o jeito de fazer documentário, ou que fazer documentário desse jeito é melhor que o outro. É melhor para mim. É o jeito que eu sei e que gosto de fazer. Glauber estava certo? Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão? Totalmente. Porque não adianta ter a câmera sem ideia
E você tem uma ideia, na época você só podia realizar essa ideia com uma câmera. Hoje você faz dela com celular, né? Que é uma câmera também. Glauber arrumou encrenca com você, né? Não, não é bem encrenca assim, não. O Glauber gostava de polemizar com todo mundo, né? Alemão a serviço, como é que era? Espião do Instituto Goethe. Por quê? Não tinha sentido nenhum. Nenhum. Primeiro que não tinha relação nenhuma com o Instituto Goethe, né? E por que o Instituto Goethe ia espionar o Brasil, né? Isso em que época? Durante a ditadura militar, nos anos 70, né? Mas ele estava fazendo isso como uma acusação ou foi uma piada de mau gosto? Não é bem piada. Ele falava qualquer coisa. Eu mal conhecia ele, né? Então não tinha razão nenhuma. Eu cruzei com ele de uma forma muito engraçada. Uma vez eu estava na TV alemã, que eu trabalhava para correspondência da TV alemã, e um produtor de um programa da TV alemã me perguntou se eu conhecia o Glauber. Eu falei, não conheço, mas o que você quer com o Glauber? Eu falei, não, nós temos aqui um material que ele filmou na Itália, que era o Leão de Sete Cabeças, e é um material muito interessante, a gente quer exibir isso, mas a gente queria que ele comentasse, explicasse o que é isso para a gente. Você tem como fazer uma entrevista com o Glauber? Eu sabia que o Glauber estava clandestinamente em Paris, ele estava escondido lá, né? E falei, bom, vou tentar, né? Aí a mãe da Laís, que era minha mulher na época, baiana, conhecia, sabia, me disseram, tá na casa da Norma Bengel. Então, eu cheguei na Norma Bengel, estava o Glauber lá, falei, Glauber, a situação é essa, tem o pessoal da TV alemã, que você topa fazer uma entrevista? Ele falou, eles pagam? Eu falei, pagavam bem na época, porque estava duríssimo, o Glauber falou. Então, ele ficou louco para fazer o Glauber. Durante a ditadura? Durante a ditadura, nos anos 70. Aí fomos. Foi até engraçado que a gente foi lá debaixo da Torre Eiffel para filmar, e eu faço sempre câmera na mão, mas eu estava usando uma equipe da TV alemã que estava em Paris. Eu só ia fazer entrevista. Aí veio um guarda, policial lá, e falou, você só pode filmar com tripé com autorização. E a gente não tinha autorização, tinha que pagar imposto, aquelas coisas burocráticas. Eu falei, não tem problema, eu faço na mão. Perguntei para o guarda, na mão pode? Na mão pode, porque aí eles não consideravam não era profissional. Aí eu fiz a câmera na mão, né? E o pessoal da TV alemã disse, vai fazer na mão? Eu falei, eu faço na mão, não se preocupe, né? E o Glauber, na entrevista, ele só falou loucuras, né? Ele começou com aquela ideia que depois ele desenvolveu mais, que o Golberia que ia salvar o Brasil, né? O Golberia é um general, né? Ligado aos militares, naturalmente, né? E que o Golberia, isso, Golberia aquilo. Salvar o Brasil de quem? Da ditadura militar, né? Que tinha que ser através dos próprios militares. E quando eu volto para a Alemanha e mostro o material, eles dizem, esse material não serve, ele está elogiando um general, nós queremos fazer uma coisa que critique a ditadura e não que vamos dizer, põe um general ali como herói, como possível salvador. Possível salvador, né? E aí não fizeram. Eu acho que aí deve ter ficado um pouco chateado. Você gravou e nunca foi usado? Não foi usado, né? Você que gravou o Glauber? Eu gravei o Glauber na França, né? Levei para a Alemanha para mostrar lá Quer dizer, eu estava na Alemanha, fui para gravar o Glauber, voltei para a Alemanha com material que a ideia era que os alemães usassem esse material do Glauber como uma narrativa das imagens que eles tinham, que o Glauber fez na Itália, que chegou a eles, e eles queriam fazer uma coisa lá. E o Glauber queria ganhar o dinheiro, né? Estava muito duro. E não aconteceu nenhuma coisa nem outra, entendeu? Por causa do Glauber, porque eles não queriam saber as ideias do Glauber em relação ao general, eles queriam que o Glauber explicasse as imagens que eles tinham. Que falavam da ditadura? Que falavam também, né? Não eram exatamente diretamente a ditadura, né? Mas o Glauber queria passar o recado lá do Golbery, entende? O que a Alemanha tem a ver com o seu filme Iracema? Tem tudo a ver, porque ele só foi feito porque eu consegui o recurso da televisão alemã. É um projeto que eu levei para a televisão alemã. Eu nunca tinha dirigido um filme até então, né? E a história começa antes. Eu estava trabalhando como fotógrafo, freelancer para a revista Realidade, e aí mandaram a mim e ao repórter para Belém, Brasília, que era de terra na época ainda, na cidade de Paragominas, e havia um derrame uma denúncia de derrame de dinheiro falso. E o repórter, a gente foi para Belém, de Belém pegou um pequeno avião, pousou em Paragominas não tinha aeroporto.
um avião pousava na própria estrada, mesmo na Belém-Brasília. E o repórter foi pesquisar a matéria e me deixou esperando num posto de gasolina na beira da estrada. Eu fiquei uns 2 dias ali, olhando o que estava acontecendo e observando. Achei interessante aquela movimentação toda. Durante o dia era um posto de abastecimento, lanchonete, borracharia. E à noite os mesmos personagens transformavam aquilo numa grande zona. Eu falei, se um dia eu contar a história da estrada, vai ser através desses 2 personagens, do chofer de caminhão e da prostituta, da menina que se prostitui. Fiquei com essa ideia na cabeça. E aí eu tive a chance de conversar com um produtor da televisão alemã de um programa experimental, assim, um programa mesmo de baixíssimo recurso, mas era de ficção. E ele disse, olha... Você está me contando, é muito bonito, a história é interessante, mas me mostra uma coisa concreta para eu poder ter confiança em você. Eu não tinha feito nada até então, né? Quando eu voltei para o Brasil, conheci o Orlando Senna através da minha mulher, que era jornalista de teatro e tudo, e o meu parceiro, o Wolf Gauer, né? Saímos no meu Fusquinha e fomos para a Transamazônica. Eu fui com a minha Super 8, o Orlando Senna foi com o seu caderninho de notas e o Wolf foi com a máquina fotográfica. Vamos lá, vamos registrar o que a gente vai ver, né? E eu fui filmando e tal, e juntei esse Super 8 sem editar, porque eu nunca editei o Super 8, né? Uhum. Colei simplesmente, dei um filminho de 25 minutos. Quando eu voltei para a Alemanha, eu mostrei, era mudo, né? O Super 8 na época não tinha som. Mostrei aqueles 25 minutos mudos com imagem. Você nem captou o áudio? Não captei. A Super 8 não captava áudio. Não tinha equipamento de áudio? Não, nem levei. Não tinha como, né? Bom, aí mostrei isso para ele, né? Ele ficou encantado com as imagens. Ele falou, se você colocar essas imagens no filme, eu produzo o filme para você. Eu falei, as imagens estão na beira da estrada. O filme vai acontecer na estrada, então as imagens vão estar no filme, né? E foi assim que começou tudo. Mas aí você precisou usar um recurso de ficção? Foi por causa Sim, da ditadura? Porque era Não. Porque o programa era um programa de ficção. E para vender a história da Iracema para esse programa de ficção, eu precisava de um roteiro. Iracema era prostituta? Não, não tinha nenhum nome Iracema ainda, entende? Era um projeto de fazer o retrato de uma menina na beira da estrada. E aí fizemos essa viagem de pesquisa, vamos chamar assim, né? Fomos e voltamos no meu Fusquinha, aqui saindo de São Paulo, até a Transamazônica. Imagine você isso no início dos anos 70, no auge, tempo? 72. Mas quanto tempo de viagem? Uns 15 dias, né? Ou um pouquinho mais, talvez. Entramos na Transamazônica por Marabá. Só que Marabá estava exatamente acontecendo a guerrilha do Marabá. A gente não sabia, a gente passou por Marabá na total. Eu sabia que tinha uma guerrilha, mas nunca imaginei que a gente estava no cerne. Podia ter morrido. Podia acontecer de tudo, né? Por que foi tanto sucesso esse filme? Mas tem várias coisas. Primeiro porque quando a gente estava filmando Iracema, nós éramos apenas 5 pessoas. Passou uma equipe da TV alemã, eu conhecia até o produtor dessa equipe, que era de reportagem. Eles passaram por Belém. E aí eles souberam que estavam fazendo um filme de ficção para a TV alemã em Belém, queriam saber que filme era esse, me procuraram. Eles acharam muito estranho, como é que uma equipe tão pequena estava fazendo um filme de ficção para a TV alemã? Isso aí deve ser um embuste, né? Alguma coisa estranha está acontecendo aí. Mas ele fez o que com isso? Ele publicou? Não, ele fez uma reportagem. Te sacaneando? Não, absolutamente não me sacaneando, não, mas assim, querendo ver que coisa estranha que eles estão fazendo ali, né? Então, o que vai ser isso, né? Mas você lembra que título tinha essa reportagem? Não, uma reportagem pequena do programa. E essa reportagem passou em dezembro lá na Alemanha e chamou atenção. Todo mundo ficou curioso. O que esses caras estão fazendo lá, né? Você era o único brasileiro da história? Não, estava... A Orlando também? Não, a equipe toda brasileira. Só tinha de alemão o Wolf, né? E mais o cara do som, que era alemão também, né? Essa reportagem passou, chamou a atenção das pessoas. Quando o filme entrou no ar, o filme foi feito assim super rápido. 15 dias para filmar, 1 mês e pouco para montar, e filmei em outubro, em novembro, dezembro montei, entreguei em janeiro e fevereiro foi para o ar o filme. E era para se passar assim, tipo o Globo Repórter, passar num programa de TV e morrer ali, né? Porque o padrão de TV na época era o 16. 16 milímetros, né? 16 milímetros. O filme foi feito em 16,
né? Com som direto, dentro do padrão da TV alemã. Eu fiz exatamente dentro do padrão. 74. 4. O ano que eu nasci. Então você tem 51 anos, né? Exato. Aí o filme passou na televisão e eu me lembro até hoje, era uma quarta-feira à noite, o programa tarde, 10h30, 11 horas, para os alemães no inverno era muito tarde, né? E no programa só tinha dois canais estatais, na época não tinha TV privada. Você lembra e no quais canal eram? concorrente é o ZDF. Você transmitiu na ZDF? No ZDF, é. E no primeiro canal, o canal mais importante, ia ter um jogo de futebol. Um jogo de futebol. Eu falei, ninguém vai ligar a TV no segundo canal tendo um jogo de futebol. Mas era inverno, fevereiro, e na última hora deu uma nevasca e o jogo foi cancelado. Então quem ligou a TV viu Iracema. E eles gostaram? Gostaram, saiu uma pequena crítica na semana seguinte, no Jornal de Munique. E chamou a atenção de um de outro, eu só sei que foi parar na mão do Jean Rouch. O Jean Rouch soube da existência do filme e pediu para ver, claro, ele foi ver. E eu já era um admirador do Jean Rouch, né? E fiquei super feliz do Jean Rouch gostar e tudo mais, porque é muito parecido o estilo dele de filmar, né? E aí o Jean Rouch foi o cara que divulgou o filme, né? Mostrou para os críticos franceses, ganhou um prêmio da crítica francesa chamado Prix Sadoul. Em Cannes? Não, isso em Paris, antes de Cannes. E aí, por indicação do Jean Rouch e desses críticos, ele foi para o Festival de Cannes no ano seguinte, né? Mas a tua carreira começou a chamar atenção aí, né? Sim, começou a chamar atenção ali, claro. Aí o filme chamou muita atenção, né? Então teve muitas críticas. Tanto que foi proibido no Brasil. Ele foi proibido no Brasil já bem antes, porque logo quando ele passou na TV alemã, o adido militar da embaixada alemã mandou um telegrama para a TV alemã dizendo que o filme não era brasileiro, que não podia apresentar ele com o filme brasileiro porque não era. Porque, pela lei brasileira, para um filme ser considerado brasileiro, tem que ter a nota fiscal do laboratório brasileiro. Até entende? hoje? Até hoje. Né? Mas você identifica algum elemento que os militares pudessem ter chamado de subversivo no seu filme? Eu acho que tudo. Porque é o seguinte, para os militares, a Transamazônica, o projeto da construção da Transamazônica era a grande bandeira do Brasil desenvolvimentista deles, entende? Ocupar uma área que eles chamavam de desocupada, né? Vamos conquistar o Brasil, né? Vamos tomar a posse do Brasil. Então era a menina dos olhos dos militares, né? Era o projeto da Transamazônica, né? Então, qualquer visão sobre esse projeto que não fosse oficial, evidentemente, não ia no agrado deles, né? E o que você via na realidade do Brasil era diferente da propaganda oficial do governo militar? Que falava de um Brasil de grande progresso, de milagre econômico. Você estava vendo diferente disso e mostrando diferente? Total, né? A gente não tinha nada a ver com a realidade do local. Primeiro, eles partiam do princípio que não tinha ninguém na floresta, que era um vazio que tinha que ser muita terra para pouca gente. Ninguém? Né? Essa pessoa aqui não existe. Então não se levou em consideração que lá havia os indígenas, havia os quilombolas, havia os ribeirinhos, né? Até hoje eles são ignorados, né? Quer dizer, sempre se pensa na ocupação da Amazônia. No fundo, a visão que os militares tinham de ocupação da Amazônia permanece até hoje. Né? Até hoje você diz na ideologia dos grupos de direita no Brasil. Sempre uma coisa de fora para dentro, nunca levando em consideração quem mora lá, né? E jamais um projeto, ao contrário, de dentro para fora, perguntar para eles o que vocês querem, o que vocês precisam, vamos construir o que vocês precisam, ou não vamos fazer nada porque vocês não querem nada, entende? Por que brasileiro, de maneira geral, uma parte do Brasil, vamos dizer assim, detesta os indígenas? Não é que detesta, é uma coisa que vem desde o início, né? Os europeus se consideravam superiores, achavam que a cultura indígena não tinha valor nenhum, que era uma coisa primitiva, e que os indígenas estavam ocupando uma área que eles não precisavam, né? E que, enfim, não eram considerados gente, né? E que atrapalhavam. Que atrapalhavam, né? Só cria confusão, essa coisa de dizer são preguiçosos, por quê? Porque não queriam ser escravizados, entende? Né?
não aceitavam a escravidão, ou quando eram obrigados a aceitar, também não faziam tudo aquilo que eles eram obrigados a fazer, né? Eles mantinham uma dignidade, ou fugiam, né? O que acontece é o seguinte, quer dizer, tem de tudo, né? A história é trágica, não só no Brasil, mas na América do Sul toda, né? Que os espanhóis fizeram, né? Nem precisou de tanto massacre, porque as próprias doenças já dizimavam os indígenas, né? O simples contato. Aqui, né? Aqui na América Latina Aqui toda. No México, né? Teve massacre terrível, né? Teve massacre sempre, em todos os lugares, né? E continua tendo, né? Que massacre que você está testemunhando hoje, que a gente não está vendo? No Mato Grosso, né? Está tendo um conflito aberto entre os fazendeiros e as comunidades indígenas lá, né? Agora, nesse instante, né? Não mudou nada? Mudou sim, aquilo que eu te falei. Mudou a organização da sociedade civil. Hoje eles gritam, né? Se manifestam, são organizados, sabem o que querem, né? Mas ainda não são ouvidos o suficiente para influenciar a política de Brasília, né? A gente tem hoje um governo de esquerda no Brasil. Ele está resolvendo os problemas do Brasil? Esses que te incomodam tanto? Não é tão difícil dizer porque o governo não entra nessas áreas. A presença do governo é muito precária. Então, tanto faz que governo... O governo anterior, ou de Bolsonaro, de Lula, para essas áreas não tiveram... Não, claro que há uma diferença muito grande, mas não que, vamos dizer, a vontade do governo Lula tenha condições de resolver o problema. Né? No governo Bolsonaro, a coisa era mais escancarada. Eles pegavam líderes garimpeiros e levavam para Brasília, né? Dando oficialmente um apoio, dando a entender, nós apoiamos vocês são livres para fazer o que vocês quiserem. Hoje não é assim, mas eles continuam fazendo, né? Do mesmo jeito. Ao contrário, hoje você tem um garimpo muito mais maior e mais predador do que você tinha 5, 6 anos atrás. Não por culpa do governo, entende? Pela situação de que não está só na mão do governo, é uma questão muito mais complexa, porque hoje em dia, se você vê no mapa eleitoral quem vota na direita, quem vota contra ou a favor do desmatamento, a favor do agronegócio, é o norte do Brasil. A maior votação vem do norte, justamente nas áreas que deveriam ser preservadas, né? Mas o agronegócio não precisaria ser um inimigo absolutamente, da população indígena, nem não da preservação. Nem de ocupar áreas maiores, porque as áreas ocupadas que já foram degradadas, elas podem ser recuperadas. Porque eu tenho uma visão de que o agronegócio é positivo desde que ele vá dentro dos limites dele. Dentro da lei, né? A lei brasileira é muito boa. A gente é ótimo de fazer lei, mas péssimo de aplicar. É que tá. O que mudou, não no que você vê, mas no que você sente nesses últimos, como eu posso dizer, 50 anos de carreira de cineasta? Não, mudou aquilo que eu venho insistindo de falar, a organização da sociedade. Não. Eu quero saber o que mudou dentro de você. Dentro de mim? Não, eu continuo otimista, achando que o meu papel tem importância, né? Eu não estou dando murro em ponta de faca, entende? Eu acho que os filmes, a prova é que Iracema, 50 anos depois, está aí sendo exibido, sendo discutido, entende? Servindo de modelo, as pessoas dizendo, poxa, que é o filme que eu gostaria de fazer. Então, isso eu acho que é legal. Quer dizer, eu acho que eu fiz cinema de uma maneira consequente. Você ficou mais ou menos otimista depois de 50 anos? Nem mais nem menos. Eu acho que os problemas estão aí do mesmo jeito. Então, o otimismo vem dos movimentos que hoje são mais presentes, mais atuantes. E o pessimismo vem por parte dos governos, porque entra governo, sai governo e a visão não muda. Então vamos para o segundo ato. Jorge, agora você está em casa. Esse nosso segundo ato, a proposta é o seguinte. É na cozinha que a gente conversa mais à vontade. O Milton Nascimento fala que se a conversa terminar na cozinha, já é da família. Eu escrevi um livro que tem... É uma ficção,
mas que tem que é central na história, uma escultura que está lá em Ulm, no Museu de Ulm, onde você morou, que é a estatueta do Löwenmensch, que é a estatueta mais antiga que já foi encontrada, de 38 mil anos atrás. E ela de certa forma, é interpretada como um elemento de rituais, né, xamânicos, que nos conecta com... Por isso que eu me interessei tanto. Eu tenho uma conexão muito forte, eu não sei explicar bem porquê, com a nossa ancestralidade. E aí eu me pergunto, nessa tua pesquisa, nessa tua imersão pela Amazônia, você tem 50 anos na Amazônia, né? Você se sente conectado com isso, com os nossos antepassados de alguma maneira, com aquilo que a gente foi e deixou de ser? É difícil dizer assim, explicitamente não. Mas eu fiz um filme uma vez muito curioso. Era um institucional para uma empresa suíça chamada Pentafarm, que é uma das grandes empresas de remédios, né? Tinha um pesquisador suíço, alemão suíço, chamado Leloup. E ele... O Lobo? E nós fomos com ele para uma fazenda que tinha em Minas Gerais, onde eles criavam uma cobra, um determinado tipo de cobra, não sei agora qual é, do qual se tirava um veneno que fazia um remédio contra câncer, daqueles remédios caríssimos, que custam milhões cada pílula, uma coisa assim. A Pentafarm fabricava isso a partir desse veneno. E aí a função dele era criar um ambiente onde essas cobras poderiam se reproduzir. E o filme era sobre ele, sobre o trabalho dele. Aí fomos lá e de noite, assim, batendo papo, e coisa, ele disse o seguinte, olha, um réptil, né, com uma cobra, ela tem muito mais condições de sobreviver a longo prazo do que a gente. Porque se você pegar, assim, uma linha reta, dizer, essa é a Terra, apesar da Terra também se mexe, você tem a Terra aqui, você tem o réptil, ele vai... nasce do ovo, etc. e tal, não tem nenhuma ligação com os pais, não aprende nada, vai ser igual a vida inteira, né? Mas ele também evolui, né? Também se adapta, né? Mas então essa curva do réptil, ela sobe um pouquinho. Agora você tem um mamífero e um ser humano extremamente recente na Terra, que cria essa confusão toda, está lá em cima. Se você projetar para frente, essa curva de cima já foi embora. Então, no espaço, o réptil continua ali. Entendeu? Então, eu acho que a gente é muito transitório aqui. Você acha que a gente está no rumo de desaparecer? A gente, desde que começou, está no rumo de desaparecer, né? Quer dizer, é tão curta a nossa presença aqui, e vai ser curta, né? Porque eu acho que a gente não se adapta. A gente é um mau exemplo de adaptação. No planeta? No planeta. Mau exemplo porque a gente destrói? Porque a gente se autodestrói, em todos os sentidos. Qual o filme que você não fez, mas ainda quer fazer? O filme que eu quero fazer é o que eu estou fazendo. É um projeto novo e que vai para uma vertente completamente diferente. É um filme espírita. Ah, é? Você é espírita? Não. E por que um filme espírita? Porque é uma história que foi contada através de um espírito. Como é? Eu não posso falar muito agora ainda. Um pouquinho. Na realidade, a busca do mundo perdido. Porque essa história do mundo perdido, o livro chamado Mundo Perdido, que é de um escritor inglês, Arthur Conan Doyle, né, que escreveu Sherlock Holmes, e ele é espírita. E há algum tempo atrás, ainda nos anos 80, a filha dele, que estava viva na época, se comunicava com o pai e ela conversou com um jornalista alemão e disse, olha, meu pai me deu as coordenadas do Mundo Perdido, que é o filme do Spielberg, né, dos dinossauros, mas essas coordenadas levam ao platô do Pico da Neblina. E aí o jornalista ficou assim, interessadíssimo. De quando é essa declaração? Nos anos 80. Isso foi gravado? Não. Aí esse jornalista me procurou, ele quis
quis ir atrás dessa história, e alguém indicou, procura o Jorge, que ele topa qualquer coisa na Amazônia. E uma história complexa. Fizemos uma expedição que evidentemente não deu em nada, né? Voltamos. A expedição não deu em nada por quê? O que era o objetivo? Porque a gente não conseguiu chegar ao platô do Pico da Neblina. É possível chegar? Claro. Vocês não conseguiram porque não se prepararam? Não estávamos estruturados para isso, e naquela época também era muito difícil, né? Pouca gente tinha ido até lá. Mas é uma história, uma aventura que não deu certo, que caiu no esquecimento. E quando o meu material foi agora digitalizado no Instituto Moreira Salles, começaram a aparecer todos esses arquivos meus, e eu filmei com a câmera Vídeo 8. Qualidade relativamente baixa, e eu, para poder ver o material, passei para VHS, foi a sorte, porque as fitas Vídeo 8 se deterioraram. Não é Betamax, não? Não, muito anterior ao Betamax. E ficou essas imagens dessa expedição. E, de repente, essa história veio à tona de novo, né? E essa história que você não pode me contar. E aí retomamos isso a partir do ponto que eu deixei em 84. Mas só para a gente saber o seguinte, trata-se de uma história de mundos outras dimensões? Não é outras dimensões, dimensões terrestres. Mas relacionadas aos espíritos. Não só guiada pelos espíritos, né? E você, com a sua origem anarquista, acredita na existência de um mundo espiritual? Não. E por que fazer esse filme? Porque não é porque eu não preciso acreditar para fazer, entende? Eu fazer porque é interessante, é desafiador. E eu acho que... É a história que você está contando que te interessa. Eu acho que não importa qual é a origem, se é uma fantasia ou se é realidade, mas toda a história tem um poder, né? Vamos para o nosso terceiro ato? Vamos. Nessas tuas aventuras, você chegou a passar muito tempo na Amazônia? Assim, de uma só vez? Sim, passei algumas vezes umas temporadas mais longas, em diferentes momentos, mas mais assim nos anos 70, 80. Uma das minhas primeiras aventuras amazônicas foi uma viagem no Rio Negro, que durou 15 dias, que é uma história que continua viva até hoje, que me persegue a vida toda, eu fiz essa viagem com um repórter da TV alemã chamado Karl Brugger, que eu trabalhava com ele. Fazia câmera e ele fazia reportagem, e era nos anos 70, e a gente viajava muito pela América Latina também. Ele trabalhava para um programa da TV da Baviera, que era um programa cultural, mas com um cunho político. Então era sempre a cultura relacionada com a política. E ele encontrou, por acaso, o cara que se apresentou como indígena para ele, mas que no fundo era um alemão, e que utilizava o nome de Tatunka Nara. E esse Tatunka convenceu o Brugger de que tinha uma cidade perdida nos confins do Rio Negro, da onde ele vem, ele nasceu lá, filho de uma freira com um cacique. Mas era mentira? Pois é, aí é que está a história. Aí ele encontrou essa figura e disse: olha, eu quero conhecer a cidade onde ele nasceu, disse: vai me levar lá. Eu achei a história meio absurda, mas gostava muito do Brugger, trabalhava junto. Nós vamos embora. Fomos para Manaus, equipamos um barco com o Tatunka e subimos o Rio Negro atrás dessa história da civilização perdida, cidade chamada Acacor. E é claro que a gente passou a cidade de Barcelos, logo depois de Barcelos, que era a cidade do Tatunka. Tatunka morava em Barcelos. O barco encalhou, o rio estava descendo, julho, e eu não sei, provavelmente ele encalhou o barco de propósito para evitar que a gente continuasse a viagem. E ele disse: olha, não dá para continuar no barco grande, mas vocês me dão uma canoa pequena que eu vou na frente e aviso os caciques de Acacor da nossa chegada, para eles nos receberem sem problemas, né?
Aí quando a gente voltar a próxima vez, vocês vão ter uma entrada facilitada. Eu falei, o Brugger, picaretagem total essa história, né? E o Brugger deu uma câmera fotográfica que ele tinha, uma Nikon, e uma canoa caindo aos pedaços, e eu filmando tudo em Super 8. Eu tenho essa imagem do Tatunka remando com aquele pedaço de canoa, e a máquina pendurada no pescoço. Falei, nunca mais você vai ver nem o Tatunka nem a máquina. Tudo bem, voltamos para o Rio, passou algum tempo. Aí ele morava na Senador Vergueiro, uma rua movimentada no Rio, um prédio, uma confusão, barulheira. O zelador sobe, diz, olha, tem um caminhão aqui embaixo, o moço quer falar com o senhor. Descemos, quem era? O Tatunka. Aí ele disse, está vendo? O Tatunka voltou. Voltou, entregou a máquina. Eu falei, e aí, e as fotos? Eu falei, bom, os raios gamas e não sei o quê, dos caciques, dos xamãs lá, queimaram o filme, mas a entrada de vocês está garantida, está aberta. Só tem um detalhe, eu estou aqui com um caminhão que eu comprei e eu quero levar esse caminhão para Manaus e estou sem dinheiro para combustível, aquelas coisas todas. Vai lá o Brugger de novo, dá dinheiro para ele. Eu falei, mas como que ele vai para Manaus? Não tinha, nos anos 70 não tinha estrada para Manaus. Hoje não tem, imagine naquela época. Eu falei, isso aí está mal contada essa história, né? Vai vender o caminhão ali na esquina, né? E não é que o cara foi até Manaus com esse caminhão e trabalhou anos fazendo frete lá em Manaus? Mas deixou vocês sem filme. Deixou a gente sem filme. E o Brugger ficou obcecado com essa história, completamente obcecado. Obcecado com o quê? Com a ideia de achar a cidade de Acacor. E a história que o Tatunka contava para ele, né? Aí aconteceu o seguinte, o Brugger ficou tão obcecado com a história de achar Acacor que ele se demitiu do emprego de correspondente da TV, que era um emprego bom, né? E juntou o dinheiro que ele tinha e falou, não, eu vou agora ser consequente, eu vou até onde dá para ir, eu vou achar Acacor. Se acharam Machu Picchu, por que não pode achar outra cidade lá, né? A história tem mais... Ele queria fazer uma grande história, descoberta antropológica. E aí ele escreveu um livro contando a nossa viagem que a gente fez, a primeira, né? Mas esse livro foi um sucesso incrível, né? Editou A Procura de Acacor. Ele ficcionou tudo, né? Inventou, quer dizer, personagens reais, mas ele ficcionou. E foi um grande sucesso. E o Däniken, que tinha escrito na época, eram os deuses astronautas, leu o livro e se encantou pela história também. Aí tem um detalhe que eu não contei, na primeira viagem, quando eu estava lá, ele estava com o livro do Däniken. E o Tatunka começou a copiar aqueles hieroglifos que o Däniken fotografou dos astronautas, enfim, das culturas alienígenas. E o Tatunka lá treinando essa letra, né? E aí o Brugger publica uma carta do Tatunka com essa letra dizendo, olha, essa é a mensagem do pessoal de Acacor. Só que era uma cópia do Däniken. O Däniken lê o livro e acredita na mentira dele mesmo, entende? Eu pensei que ele ia acusar de plágio. Ai. Bom, aí acontece o seguinte, na véspera dele entregar entregar o trabalho dele, os correspondentes estrangeiros têm uma tradição, quando vem um correspondente novo, substituir aquele que sai, eles dão um coquetel, fazem uma reunião e convidam os amigos para conhecerem o novo correspondente. E eu estava em Angra, velejando, e voltei, porque ia ser um domingo à noite, essa recepção que ele ia dar para os amigos, para chegar em tempo na recepção. Quando eu compro o jornal, naquela época o jornal tinha a primeira banca, era só em Angra, o veleiro ficava mais embaixo. Aí a manchete do jornal, o jornalista alemão assassinado na praia de Ipanema. Qual era o jornalista? O Brugger. Ele foi assassinado? Ele foi assassinado. Aí eu chego lá, em vez de ir na festa, era o enterro dele. Caramba! Mas o que houve? Pois é, então se especulou imediatamente que foi o Tatunka que mandou matar. Porque ele quis ir a Acacor, e a Acacor não existe, né? Só na cabeça do Tatunka. Bom, aí
mil especulações, jornalistas me entrevistando, querendo provar que o Tatunca matou. Eu falei, o Tatunca é um coitado que está lá em Manaus, como é que ele vai articular um assassinato no Você Rio de disse Janeiro? isso? Minha tese até hoje, né? Até hoje tem gente que acha que o Tatunca... Não encontraram o assassino? Não, encontraram, pegaram, né? Eram 2 garotos menores de idade, era um assalto. E coincidentemente o Bruga tinha dito, o correspondente deles foram tomar um chopp na beira da praia e estavam voltando. O Bruga morava em Ipanema, tinha uma cobertura lá. E ele ainda tinha dito para o alemão que o ia substituir, e falou, olha, se te assaltarem, se vier uma ameaça, não faça nada, entregue tudo, né? Aí são assaltados e não se sabe quem é até hoje, supõe-se que é um menor de idade, ele dispara a arma, uma 22, e atinge o coração do Bruga, que morre na hora. E até hoje não se sabe direito quem que matou, não matou. A polícia pegou 1000 pessoas, depois descobriu que não era. Foi um escândalo mundial, o mundo inteiro publicando essa matéria nos anos 80, né? Ele era um repórter conhecido na Alemanha? Na Alemanha é bastante conhecido. Mas os correspondentes todos, naturalmente, levantaram essa história. Bom, não aconteceu aquela viagem, mas o livro dele ficou muito conhecido. Então, muitas pessoas voltam para tentar achar a Cacó, até hoje. Até hoje? E sendo que 3 desses expedicionários, uma moça da Suíça, outra norueguesa, as 3 foram e sumiram. E dizem que foi o Tatunca que assassinou essas pessoas. O Tatunca virou já um espírito da floresta. O Tatunca, bicho, está até hoje lá. É vivo? É vivo, vendendo a mesma história para quem pagar. De Acacó. De Acacó. Você nunca quis contar essa história em um documentário? Eu contei para um amigo meu. Não, num documentário não. Não, documentário não. Porque é o seguinte, a história tem um mau agouro, né? Eu não quero confusão. E o Rafael... Então você não acredita em espírito, mas você acredita em mau agouro. Ah, sim, eu sou supersticioso. É? O que mais? Por enquanto é isso. E o Rafael Erickson, que trabalha também comigo, um diretor de cinema e escritor, ele, ouvindo os meus relatos, resolveu escrever a história de Acacó. Também meio ficcionada, mas baseado no que eu contei para ele sobre o Brugger, do que o Brugger escreveu. E esse livro foi lançado agora, no começo do ano. Maior sucesso. Você não vai me dizer que o Rafael está vivo? O Rafael está vivo. Mas ele não foi para Acacó. Ele escreveu daqui em São Paulo. Qual é o nome do livro? Acacó. É? Pode comprar. A história é fantástica. E aí, um cineasta alemão resolveu também ir às últimas consequências, né? Filmar saber quem é esse Tatunca. E pesquisou na Alemanha e descobriu que o Tatunca é um cara que tinha matado um cara na Alemanha. É um assassino procurado na Alemanha. Ah, esse Tatunca é alemão? Ele é alemão, o Tatunca. Mas ele não é um pouco indígena? Ele vende a ideia de ser indígena, mas ele é alemão. Ele tem olho azul? Ele é um alemão. Não tem olho azul, mas ele é cara de alemão. Mas o sotaque, inclusive, que ele diz que é o sotaque de Acacó, mas na realidade é o sotaque alemão. Então ele é um foragido da Alemanha? Ele é um foragido. E esse cara está aí. E aí é o seguinte, se especula por que ele nunca foi preso, até hoje, né? Tantas suspeitas e assassinatos comprovados, né? A minha teoria é o seguinte, ele na época da ditadura deve ter sido um informante. E ele é protegido até hoje, né? O dossiê dele é secreto, a polícia não abre, não quer mostrar. E ele é protegido por altas patentes do Exército, né? Ele tem uma boa proteção aí, porque é incrível, com tudo isso que se fala dele, ele continua lá absolutamente impune. Onde ele está? Ele está em Barcelos. Que é Pará? Barcelos é no Rio Negro, subindo o Rio Negro alguns dias, né? E ele é casado com uma moça judia, e os pais dessa moça foram para lá, para Barcelos também, abrindo uma pensão, um pequeno hotel que ele administra hoje. E vivem de Acacó. E vive vendendo a história de Acacó. Quem quiser saber mais detalhes, tem que pagar para ele. Pagou, ele vende com exclusividade, né? Tem esse detalhe. E já saiu reportagem sobre Acacó? Muitas. Desde o Fantástico,
livros e mais livros. Você entra na internet, procura assim, Tatum Canara, você vai ver o que tem. Tatum Canara? É, que é o nome dele. Você não acredita em Acacor, mas você acredita que tem uma civilização no Pico da Neblina, formada por espíritos? Com certeza. Não, você não acredita. Mas você vai mostrar essa história. Mas que tem resquícios do período Mesozoico, período dinossauro, isso tem. Ah, é? Isso é comprovado. Tem fóssil lá em cima? Não tem fóssil. Você tem bromélios, você tem ainda uns elementos do período Mesozoico. E o que você espera mostrar com esse seu novo filme? É outra coisa, não posso falar agora. Mas eu não preciso provar que o mundo perdido existe, porque ele existe, de fato. Né? O Conan Doyle inventou ele. Né? Então ele está na cabeça do Conan Doyle e baixa em espírito. E quem é que vai conduzir essa história verdadeiramente? Tem que ter um personagem real, porque é um documentário, certo? Não é uma ficção. É um documentário baseado nessa história. Tudo isso está sob segredo de Estado. Mais ou menos. Pra gente encerrar, me conta uma história que você nunca contou pra ninguém. Ai, meu Deus do céu. Ou um segredo dos seus filmes que você nunca contou pra ninguém. Não sei, é que eu sou um contador de histórias. Me deixa falar, eu vou contando histórias, né? Verdadeiras e inventadas, que aí eu já imagino o que pode ser Mas você é um criador de ficções? Também. E você conta como se fosse verdade? Eu quando era garoto, aqui na Alameda Franca, junto com um vizinho meu, que chama-se Antônio Silva de Ferreira, meu vizinho, a gente criou um teatro de bonecos, fantoches. Ah, que legal. E fazíamos fantoches para a criançada na rua. Né? E inventávamos as histórias que a gente apresentava no teatrinho. Esse teatrinho acabou bastante conhecido porque as mães convidavam a gente para fazer as peças em teatrinho, em festa de criança, pagavam, a gente descobria uma forma de ganhar um dinheirinho. Você fazia vozes, tudo? Fazia tudo, fazia os bonecos, fazia as vozes, montava o teatro, fazia os cenários, tudo. Era uma equipezinha que a gente montou, né? E fazíamos histórias atualíssimas também. Né? Foi no período que a União Soviética lançou o primeiro ser vivo no satélite, que era o cachorro, a Laika. Me lembro. Então a Laika morreu, evidentemente, ela ficou perdida. Essa história foi citada naquele filme maravilhoso, Minha Vida de Cachorro. Eu não vi o filme, mas eu sei. Bom, e aí uma das peças que a gente fez, que era atualíssimo na época, estava acontecendo aquilo, né? É que a Laika sobe para o espaço e os bichos todos lá querendo saber como vamos fazer para recuperar a Laika, né? E nós tínhamos um satélite que passava de um lado para o outro do palco, uma estrela assim, com fios de nylon, que passava e as bonequinhas, a Laika, não sei o que. E claro que vem a girafa com o pescoço comprido, consegue pegar a Laika e salvar a Laika, né? Eu estou contando isso porque eu invento as histórias, entende? Você inventou a história do Tatunca? Não, a história do Tatunca eu não inventei. Eu inventei... a história do Tatunca ela é tão fantástica que você não precisa inventar nada. Ela já é uma invenção absurda. Ela já nasceu com esse DNA. Então, quando eu conto as coisas do Tatunca, eu não preciso inventar porque é como se fosse uma invenção. Mas se meter com ele, você não vai, né? Gravar documentário sobre isso? Não, com ele não. Eu encontrei com ele algumas vezes depois, mas a pessoa absolutamente normal, o Tatunca. Jorge, muito obrigado. Obrigado a você. Prazer estar com você aqui. Foi uma ótima conversa. Muito, muito obrigado. E parabéns por tudo que você fez, pela sua obra, pela sua contribuição para o Brasil. Obrigado. E aí, você está curtindo Em 3 Atos aqui na TMC? A nossa conversa estava boa, né? Estava tão boa que foi ainda mais longe. Então, se você quiser continuar assistindo, é só ir até o YouTube da TMC, o tmc.360. E lá você entra na playlist do Em 3 Atos. Eu sou Rodrigo Alvarez e espero você para a gente continuar esse papo.